Olá, amigos, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas e hoje é 1 de setembro de 2020. Entramos assim no nono mês deste ano de 2020, um ano que vai ficar, por certo, marcado na história como ano anormal. E este não é um programa normal, é sim um programa alternativo. Este Washington Fora de Horas está convosco todos os dias durante 30 minutos. Continuamos a fazê-lo de nossas casas, mas aqui estamos todos os dias, de segunda a sexta, para vos trazer notícias de África e do mundo. Nós vamos ter aqui notícias de Moçambique, teremos também Angola, teremos Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Teremos também, hoje, vamos falar da visita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai fazer a Kenosha, que foi palco nos últimos dias de protestos violentos. Portanto, nós vamos começar exatamente com Moçambique, neste Washington Fora de Horas do 1º de setembro de 2020, isto porque o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse que o encontro que ele manteve na segunda-feira com o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, foi, nas suas palavras, bom. O encontro foi feito a pedido do bispo e teve lugar depois de circularem textos na rede social Facebook, assinados por indivíduos considerados próximos ou promotores de Nyusi, sugerindo que o religioso era apoiante dos insurgentes que atormentam a província de Cabo Delgado. Um dos textos sugeria mesmo a expulsão do bispo de Pemba. Após a reunião, Nyusi recorreu ao seu Facebook para escrever que foi um bom encontro, a avaliar pela rica informação partilhada, uma vez que a Igreja Católica está enraizada na província, a província de Cabo Delgado. Sem dar detalhes do que foi discutido, Nyusi escreveu também que o diálogo com todas as forças vivas da sociedade continua sendo a nossa maior aposta de governação. Acreditamos ser um momento que intensifica a cooperação para o bem do povo de Cabo Delgado, disse o padre Latif Fonseca, porta-voz da Diocese de Pemba. Portanto, aqui um encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o bispo de Pemba, Dom Luís, que foi nos últimos dias acusado por algumas pessoas próximas do presidente ou promotoras da sua imagem de ajudar os insurgentes em Cabo Delgado. Falando de Cabo Delgado, o exército moçambicano colocou no final de semana mais tropas na província para apoiar a luta contra os insurgentes, segundo escreve o sítio de notícias Zitamar. As testemunhas disseram ao site Zitamar ter visto pelo menos 20 viaturas transportando tropas no trajeto que liga Ancoab aos distritos do norte da província, que são fustigados por insurgentes que já mataram mais de 1.500 pessoas, isto desde 2017. Há indicações não confirmadas de que as tropas podem ter recuperado a vila de Miangalewa do controle dos insurgentes. O acesso de jornalistas aos distritos atingidos tem sido difícil, apesar da recente afirmação do ministro do Interior, dando conta que a imprensa pode reportar livremente. Entretanto, na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa diz que a insurgência em Moçambique deve ser tomada com seriedade. A insurgência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, foi abordada no encontro do Comitê Executivo Nacional do Congresso Nacional Africano, disse nesta segunda-feira o presidente Cyril Ramaphosa. Foi expressa a preocupação em relação à insurgência em Moçambique. O governo foi instado a abordar de forma eficaz quaisquer ameaças à segurança da África do Sul e a fornecer apoio ao governo de Moçambique, se solicitado. Cyril Ramaphosa disse que a insurgência em Moçambique deve ser tomada com seriedade.
Também é importante que devemos continuar a agir dentro dos parâmetros e estrutura que foram estabelecidos pela SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Na semana passada, em conferência virtual, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral decidiu criar um grupo de trabalho para abordar a insurgência em Moçambique. Até agora, o país responde com recurso a exércitos privados da Rússia e África do Sul. Vamos agora até Angola, onde afirma-se persiste o saque do dinheiro público envolvendo políticos e gestores do governo, apesar da atual cruzada contra a corrupção e peculato, que já levou a julgamento e condenação de alguns dirigentes e servidores públicos desde que João Lourenço tomou o poder como Presidente da República. Nos últimos 6 meses, mais de 10 entidades, entre gestores municipais, funcionários públicos e homens de negócios, ao seu serviço, foram detidos preventivamente por ordem da Procuradoria-Geral da República, e isto por suspeitas de crime de corrupção e peculato um pouco por todo o país. O líder do Observatório Económico e Social, Sérgio Calundunga, considera que o combate à corrupção, que está enraizada na nossa sociedade, é um processo a longo prazo que só terá êxito quando envolver toda a sociedade e não apenas o Presidente da República. Citamos: na nossa emissão de rádio vamos falar de alguns dos casos de dirigentes e diversos outros responsáveis a níveis do aparelho de Estado que estão a braço com investigações judiciais. Um projeto imobiliário sob tutela da empresa brasileira Build Angola para a construção de condomínios residenciais nas províncias do Luanda e Bengo tiveram uma massiva divulgação em 2008, que despertou a adesão de cidadãos para a concretização do sonho, claro, de ter uma casa própria. Mais de 1.000 angolanos foram, contudo, vítimas de uma burla. Isto desde 2008, isto porque não são indenizados num processo que está neste momento encalhado no Tribunal Provincial de Luanda. Portanto, estes cidadãos que pagaram para ter uma casa própria e que não a tiveram, exigem agora que sejam indenizados do valor que, entretanto, deram para a compra dessa casa, quer na província de Luanda, quer na província do Bengo. E vamos até São Tomé, onde a diretora da Polícia Judiciária, Maribel Rocha, acusa o Ministério Público de ter constituído arguida no caso do desaparecimento de drogas, diz ela, sem ter em conta procedimentos legais, e diz ela que a PJ não é a única instituição onde desapareceram drogas e que ninguém está acima da lei. Maribel Rocha disse que não se vai deixar abalar pelo facto de ter sido acusada pelo Ministério Público e avisa que vai continuar a investigar o caso. Ela foi constituída arguida pelo Ministério Público São Tomense no caso do desaparecimento de drogas nas instalações da própria Polícia Judiciária. Para além dela, foram ainda constituídos arguidos no âmbito deste processo mais 4 funcionários da PJ. Todos estão sob termo de identidade e de residência. A droga desaparecida, cápsulas de cocaína, tinham sido retiradas do intestino do traficante brasileiro no ano de 2019. Na Guiné-Bissau, o secretário-geral do Alto Comissário para a Covid-19 afirma que o país está longe de controlar a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Na conferência de imprensa semanal para atualizar os dados, Plácido Cardoso disse que, apesar das dificuldades, a sua instituição continua a apostar nos testes, portanto, na testagem. A Guiné-Bissau conta atualmente com 938 casos de Covid-19 e 38 óbitos. Vamos a Cabo Verde, onde mais de 800 empresas colocaram cerca de 16 mil trabalhadores no regime de layoff, iniciativa do governo, e isto para mitigar as consequências da pandemia do Covid-19. A Proempresa, que é a entidade responsável por gerir os apoios às empresas cabo-verdianas no âmbito da pandemia, disse que foram aprovados 802 pedidos de adesão de empresas ao regime de layoff simplificado, que envolvem quase 16 mil trabalhadores. Estes trabalhadores afetados recebem 70% do seu salário bruto. Até ao final de agosto, o Cabo Verde tinha um acumulado de 3.880 casos de Covid-19 e 40 óbitos. Vamos agora aqui até aos Estados Unidos, que estamos em plena campanha eleitoral. Estamos a poucas semanas das eleições, são a 3 de novembro, e a poucas semanas das eleições, quero dizer,
o presidente Donald Trump e o seu adversário democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, trocam acusações por causa da violência nas ruas ligada à injustiça racial e também ao tratamento policial dado às minorias, e isto, protestos que eclodiram nos últimos dias em Wisconsin e continuam em Portland, no Oregon. Trump visita hoje Kenosha, Wisconsin, onde os protestos se tornaram violentos na semana passada, após a polícia ter disparado pelas costas um negro americano quando o tentavam prender. As imagens que estamos a ver é de Kenosha, horas antes da chegada do presidente Donald Trump. Entretanto, um adolescente branco vigilante que afirma que estava a tentar proteger os negócios em Kenosha foi acusado de atirar fatalmente contra 2 pessoas e ferir uma terceira durante uma manifestação de rua. Referindo-se a Joe Biden, Donald Trump disse que a violência em Wisconsin e os distúrbios em Portland, no Oregon, no noroeste dos Estados Unidos, forçaram Slow Joe, como ele chama, a sair do porão de sua casa em Delaware, onde ele fez campanha para a eleição, ou ele continua a fazer campanha para a eleição de 3 de novembro, por forma a evitar multidões durante a pandemia do coronavírus. Por seu lado, Biden culpou Trump pela violência que eclodiu em todo o país, enquanto os Estados Unidos lidam com protestos generalizados e às vezes violentos e contra-protestos sobre o tratamento policial às minorias e as desigualdades na sociedade americana. Entretanto, o governador do Wisconsin, Tony Evers, onde se localiza a cidade de Kenosha, pediu ao presidente que desistisse da ideia de visitar a cidade por estar preocupado com o efeito de tal visita. Evers primeiro ordenou que as tropas da Guarda Nacional entrassem em Kenosha para reprimir a violência nas ruas, depois que um polícia branco atirou sobre Jacob Blake 7 vezes nas costas, deixando-o parcialmente paralisado. Evers aceitou mais assistência da Polícia Federal, mas Trump escreveu no Twitter que o crédito é todo dele. A Casa Branca disse que Trump tem planos de visitar a família de Blake nesta sua visita a Kenosha. Trump, entretanto, também comentou sobre a violência em Portland, onde uma caravana dos seus apoiantes em 600 carrinhas se confrontou no sábado com manifestantes do Black Lives Matter, sempre que manifestavam contra o tratamento policial dado às minorias. Trump atacou o presidente camarário de Portland, Ted Wheeler, um crítico que é democrata do presidente, pelos 3 meses de violência esporádica naquela cidade. Joe Biden disse que condenava inequivocamente a violência de qualquer quadrante e desafiou o seu opositor republicano a fazer o mesmo. Entretanto, a líder da oposição na Bielorrússia, onde prosseguem os protestos contra o presidente Lukashenko, vai discursar nas Nações Unidas, vai discursar perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os protestos de milhares de pessoas começaram quando Lukashenko foi declarado vencedor da eleição presidencial no início de agosto, por entre alegações generalizadas de fraude eleitoral, resultados que foram rejeitados pela líder da oposição, Tikhanovskaya, que, segundo a Comissão Eleitoral, recebeu apenas 10% dos votos. Para Lukashenko, os manifestantes da oposição são carneiros, isto as suas palavras, manipulados por donos estrangeiros que deveriam ser duramente castigados. E antes de irmos à África, uma notícia do Zimbábue, dar aqui as boas-vindas aos nossos amigos internautas que se juntaram a nós. Desde o ISH temos o Kendlarato Kataka, temos também connosco a Sandra Felicidade, está ligada a partir de Luanda, Angola. Temos Leca Gopa, está ligada a partir de Moçambique, a cidade da Beira, La Beira. Temos também Lloyd Conceição, temos connosco Nito Polacha, diz boa tarde, ligada a partir do distrito de Malema, em Nampula. Temos o Zacarias Angula, ele está-nos a acompanhar a partir da cidade do Lubita, em Angola. Temos também a Maria Amélia Gouveia Veloso, diz boa tarde, um abraço para a Maria Amélia e para todos os que estão connosco.
Temos também o Jeremias Gomes Orusso, está no Brasil, e Vitor Papi está em Maputo, diz atento. Temos Leon Tom Mabiel connosco. Temos também connosco, agora desde a Alemanha, o Manuel Vundi. E vamos então, como já temos dito, vamos aqui a notícias de África. O Zimbábue ofereceu devolver terras a ex-fazendeiros brancos cujas propriedades foram confiscadas durante as polémicas reformas agrárias há 2 décadas. Há um mês, o governo assinou um acordo de compensação de 3,5 bilhões de dólares com os fazendeiros brancos pelas terras perdidas há 20 anos devido à confiscação, por vezes violentas. O então presidente Robert Mugabe expulsou há 2 décadas mais de 4.000 fazendas dos 4.500 fazendeiros comerciais brancos. O governo anunciou agora que os cidadãos zimbabueanos ou estrangeiros que perderam as suas fazendas nessa altura podem solicitar a restauração do título de terra agrícola que foi adquirido compulsoriamente para reassentamento. Para permitir que os ex-proprietários recuperem a posse de terras, o governo vai revogar as ofertas feitas aos agricultores negros que atualmente ocupam as fazendas e vai oferecer-lhes a eles terras alternativas noutro lugar. Tanto o falecido presidente Robert Mugabe quanto o seu sucessor, o atual presidente Emmerson Mnangagwa, que chegou ao poder após um golpe militar que depôs exatamente Mugabe, prometeram nunca reverter a reforma agrária. Vamos à África do Sul, onde o presidente Cyril Ramaphosa diz que enviaria emissários pessoais e especiais ao Zimbábue dentro de dias, numa segunda tentativa para resolver uma crise que está em curso naquele país vizinho do norte da África do Sul. 3 veteranos políticos sul-africanos viajaram para o Zimbábue no início de agosto, depois das autoridades proibirem manifestações antigovernamentais e prenderem mesmo vários manifestantes. A delegação não se encontrou com os partidos da oposição e foi amplamente criticada por não confrontar o presidente Mnangagwa sobre a crescente repressão do seu governo aos dissidentes. O governo do Zimbábue, contudo, nega veementemente que haja uma crise no país. A primeira delegação sul-africana enviada ao Zimbábue a 10 de agosto reuniu apenas com Mnangagwa. Nenhuma declaração foi emitida após a visita e Ramaphosa, que é também o atual presidente da União Africana, enfrenta grandes pressões para assumir uma postura mais decisiva. A indústria do petróleo pediu aos Estados Unidos que pressionem o Quênia a mudar a sua posição de líder mundial contra o lixo plástico que se espalha um pouco por África, segundo ambientalistas que temem que o continente seja usado como depósito de lixo. O pedido do Conselho Americano de Química, cujos membros incluem grandes empresas petrolíferas, dirigido ao representante comercial americano, foi feito no momento em que os Estados Unidos e o Quênia negociam o que seria o primeiro acordo comercial bilateral entre os Estados Unidos e um país da África subsaariana. Aliás, espera-se que esse seja um acordo que sirva de modelo para outros acordos comerciais bilaterais entre os Estados Unidos e vários países africanos. O cantor americano Akon diz que está a avançar com os planos de inaugurar uma cidade futurística de 6 bilhões de dólares no Senegal, e isto já no próximo ano. Com funcionários do governo senegalês, o cantor esteve no local do projeto na comunidade rural de Mboudiene, bem fora da capital Dakar. Akon, cujo nome verdadeiro é Alioune Tian, disse que vê a cidade de Akon tornar-se o início do futuro da África com as tecnologias mais recentes e também o uso de criptomoedas. Akon, que é filho de pais senegaleses, passou a sua infância no Senegal, diz que também espera que o projeto forneça empregos necessários para os senegaleses e seja um refúgio para negros americanos e outros que enfrentem preconceitos raciais. O projeto de Akon, anunciado pela primeira vez há 2 anos, ganhou o favor das autoridades senegalesas, que o elogiaram por investir na África no momento de incerteza em termos de turismo global. Akon disse que a sua ideia para a cidade precede o filme de sucesso Pantera Negra, mas ele comparou a sua cidade com um Wakanda da vida real, o lugar africano fictício e tecnologicamente avançado retratado no filme de Pantera Negra, cujo ator principal faleceu este fim de semana.
Apoiantes do ex-presidente da Costa de Marfim, Laurent Gbagbo, e do ex-líder rebelde Guillaume Soro apresentaram as suas candidaturas às eleições presidenciais de 31 de outubro. As candidaturas dos líderes exilados somam-se às do atual presidente Alassane Ouattara e do ex-presidente Henri Konan Bédier, enquanto o cardeal católico alerta que o país se aproxima de um ponto perigoso na vida. Tanto Gbagbo como Soro foram impedidos pela Comissão Eleitoral de concorrerem devido a condenações nos tribunais do país. Gbagbo e Soro vivem no exílio. Gbagbo foi absolvido em 2019 de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional e atualmente vive na Bélgica. Soro, por seu lado, foi condenado em abril a 20 anos de prisão por dissimulação de desvio de dinheiros públicos. Na Guiné-Conakry, o partido no poder confirma meses especulações de que o presidente Alpha Condé, 82 anos de idade, se vai candidatar a terceiro mandato, possibilidade que já havia gerado protestos mortais em massa quando o presidente promoveu uma reforma constitucional em março que os críticos argumentavam visava exatamente permitir-lhe concorrer novamente nas eleições que vão ter lugar a 18 de outubro. No Quênia, o presidente Uhuru Kenyatta ordenou ao Ministério da Saúde que publique detalhes de todas as compras que foram feitas durante a pandemia do coronavírus, após alegações de que funcionários do governo e empresários roubaram 400 milhões de dólares em suprimentos médicos vitais. A diretriz aplica sobretudo a licitações lançadas pela Agência de Suprimentos Médicos do Quênia, no centro de um crescente escândalo que gerou greves em hospitais mal equipados e também protestos de rua. O CEO desta agência e outros altos funcionários foram, entretanto, demitidos. Ataques de milícias no volátil região leste da República Democrática do Congo interromperam o início dos exames finais ontem, segunda-feira, levando centenas de estudantes e professores a fugir da violência. Algumas meninas seriam mesmo violadas pelos agressores, segundo disseram as autoridades. Os exames finais já haviam sido adiados devido à pandemia. A fonte da sociedade civil disse que o ataque foi encenado pela milícia Banyamulenge, um grupo de tutsis congoleses em guerra há vários meses. Daqui a pouco vamos saber aqui o que é que está trending nas nossas redes sociais. Para já, enviar um abraço aos nossos amigos que, entretanto, se juntaram a nós. Temos o Daniel Dadinho, diz boa tarde, está ligada a partir de Luanda, Angola. Temos também a Liana Varsano, a Liana está no Rio de Janeiro, no Brasil. Temos também connosco o Domingo Julai, diz boa tarde, Ana Guedes, boa tarde, vou, e aos meus colegas internautas, em direto a partir da capital de Moçambique, num dia de chuviscos e frio. Temos também connosco o Jackson César, diz boa tarde, ele está no Alto Molocoé, na Zambésia, e temos também o Godinho Fiala, diz boa tarde, ligado em Pemba, portanto, Cabo Delgado. Para este nosso amigo Godinho vai aqui a minha pergunta, como está a situação na cidade de Pemba? Portanto, não sei se juntou a nós no princípio deste Washington de Fora de Horas, em que falámos aqui do encontro entre o Bispo de Pemba e o Presidente Nyusi, que teve lugar ontem e que no final foi descrito pelo Presidente como um bom encontro, e isto dias depois do Bispo de Pemba ter sido acusado por pessoas no Facebook que se diz são promotoras de Nyusi, de estar ao lado dos insurgentes, e também do envio para Cabo Delgado de mais soldados moçambicanos. Mas antes de passarmos ao nosso trending, dizer que se juntou a nós também aqui o Francisco. Ele está no Canadá, está Gumba, no Canadá, diz ele. Portanto, aqui fica para os nossos amigos em Moçambique, os que estejam em Cabo Delgado, que estejam connosco, nos digam como está a situação em Cabo Delgado. Para outro nosso amigo de Maputo, que diz que Maputo está com alguns chuvistos, também dizer que aqui nesta área não está muito melhor. Anuncia-se uma tempestade para daqui a mais algumas horas. Ontem o dia foi todo de chuva. Hoje está enevoado, aqueles dias tristes e cinzentos que o verão aqui na área de Washington nos traz muitas vezes devido ao seu clima subtropical. Mas antes de passarmos ao trending, dizer que o chefe da Organização Mundial de Saúde
avisa que nenhum país pode simplesmente fingir que a pandemia acabou. Tedros Ghebreyesus diz que os países devem levar a sério, suprimir a transmissão e salvar vidas se estiverem a considerar reabrir as suas economias às atividades cotidianas em face do Covid-19. Abrir-se sem ter controle é uma receita para o desastre, e continuou a sublinhar a necessidade das pessoas usarem máscaras, observarem o distanciamento social e de lavarem as mãos com frequência. A OMS também acautela sobre a corrida para produzir uma vacina segura e eficaz contra o Covid-19, em resposta aos comentários do chefe da Agência de Alimentos e Medicamentos americana, o qual disse que consideraria autorizar o uso de emergência de uma vacina antes mesmo que os seus testes em humanos em estágio avançado, portanto, a última fase dos testes, estejam concluídos. Vamos então aqui ao trending hoje Twitter. Não há política ou trica que destrona a boa notícia do nascimento da primeira filha do cantor Ed Sheeran. É o assunto trending desta rede social. O cantor britânico e a esposa Cherry deram as boas-vindas a Lyra Antártica. Seaborn Sheeran. Ed Sheeran é autor de sucessos como Thinking Out Loud e Shape of You, Perfect, Give Me Love, entre muitos outros. Noutra rede social, Facebook, outros cantores têm alto, e também não é sobre o seu talento em palco ou em estúdio, mas sobre a sua vida pessoal. Trata-se de Justin Bieber, que publicou uma foto com a esposa, Hailey Baldwin Bieber, no que parece uma viagem às montanhas. A publicação teve apenas, e até agora, 755 mil reações. No Instagram está a dar Cardi B, é ela que manda, publicou um vídeo no seu canal, no seu channel mais posh, e muito bem acompanhada. Na descrição escreve: eu e a minha melhor amiga. A melhor amiga é a sua filha, Kultur Kiari Cephos. O vídeo das duas, prontas para uma saída de amigas, ultrapassa os 11 milhões de visualizações e mais de 3 milhões de gostos. Era este o número de visualizações e também de gostos que o Washington Fora de Horas gostaria de ter todos os dias. Portanto, vamos lá a colaborar, meus amigos internautas. No Google, as pesquisas vão numa direção completamente diferente, nem política, nem música. O principal motor de busca tem a Tesla no topo das pesquisas trending, isto por a Tesla Incorporation está a ter um dia fantástico na Bolsa de Valores. As ações da empresa aumentaram 12,6%, estando hoje avaliadas em $498,32. A Google registra mais de 1 milhão de pesquisas sobre a empresa de Elon Musk. No YouTube, o pop coreano domina o trending. Ice Cream, das Blackpink, com Selena Gomez, e Dynamite, do outro grupo sul-coreano, este masculino, os BTS, dividem o palco do sucesso. O vídeo dos BTS está há apenas uma semana na plataforma e muito perto de atingir 270 milhões de visualizações. O vídeo das Blackpink, com a participação de Selena Gomez, estreou há 4 dias e já conta com 145 milhões de visualizações, mais um número que Washington Fora de Horas gostaria de atingir todos os dias. Também há uma semana no YouTube o trailer de Wonder Woman, 1984, tem agora 18 milhões de visualizações. Um dado curioso, parte deste filme foi filmado aqui na área metropolitana de Washington, D.C., no antigo centro comercial que ainda está aberto e que se chama Landmark Mall. Aliás, ele está aberto, mas não tem lojas absolutamente nenhumas neste momento abertas, porque vai ser transformado no empreendimento de residências e também para escritórios. No website da Voz da América, escrevam www.voaportugues.com, os artigos que estão a chamar a atenção dos internautas: padre católico constituído arguido em Benguela por suspeita de fraude. Estados Unidos, lei, segurança e coronavírus são agora os temas eleitorais dos dois partidos. Portanto, não esqueçam, visitem-nos no nosso site www.voaportugues.com. Não esqueçam, estamos também no Facebook, onde nos encontra através de Voa Português. Estamos também nas várias redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube. E não esqueçam, todos os dias aqui estamos nós durante 30 minutos, segunda a sexta, sim, para vos trazer notícias de todo o mundo, essencialmente e acima de tudo, notícias
da África lusófona, mas temos também notícias de África, notícias do mundo e notícias aqui dos Estados Unidos que estão a cerca de 6 semanas, creio, 6 semanas das eleições presidenciais, 3 de novembro, a caminhada é agora muito mais rápida e os dois partidos, os dois candidatos, Joe Biden e Donald Trump, continuam a trocar acusações e no centro de tudo, neste momento, está a violência e os protestos que se registram, quer em Kenosha, no estado de Wisconsin, ou em Portland, no estado de Oregon. E pronto, e assim se vai despedir de todos vós, Ana Guedes. Foi um prazer estar convosco, ter a vossa companhia. Não esqueçam, falem aos vossos amigos, aos vossos familiares, de que a Voz da América aqui está de segunda a sexta, 30 minutos, com notícias do mundo. Trazemos o mundo mais perto de si. Até lá, até à próxima. Fiquem bem. Um abraço da Ana Guedes. Bye, bye.